Olá, meu nome é Gabriela e eu vou dar início à apresentação do relatório de administração. Bem, a empresa é a Papaléguas e o nosso grupo, a nossa diretoria executiva é composto por Ellison, que é o diretor da gestão da produção, por mim, que sou diretora da gestão de RH, a Natália, que é diretora da gestão comercial, e a Ruth, que é diretora da gestão financeira. Aqui são a missão, a visão e os valores da nossa empresa. A missão seria encorajar o uso da bicicleta como meio de transporte saudável e sustentável, proporcionando uma experiência única ao pedalar, sendo parceiro nas suas maiores aventuras. A visão seria conquistar a liderança no segmento de bicicletas, sendo reconhecida por sua inovação, sustentabilidade e incentivo a uma melhor qualidade de vida. E por fim, os valores seria buscar constantemente a melhoria do nosso produto com a inovação do que há de mais atual no mercado, prestar um serviço de excelência e prezar pela segurança, qualidade e o bem-estar das pessoas. Essa foi a apresentação da nossa empresa e agora nós vamos dar início à apresentação dos resultados. Então, como foi mencionado anteriormente, a minha parte seria a diretoria de recursos humanos, então é por onde vamos dar início. A diretoria de recursos humanos, ela tinha como principais responsabilidades a contratação e demissão de funcionários, a promoção de treinamento para os colaboradores e as políticas de remuneração. Começando então pelas admissões e demissões. Como pode ser observado no gráfico, a Papaléguas, durante todos os períodos analisados, não realizou a demissão de nenhum funcionário. Isso aconteceu porque o nosso objetivo era garantir um ambiente seguro para os colaboradores, para que inspirasse confiança, e fazendo assim com que a motivação não fosse afetada. Quanto às admissões, houveram 2 momentos de contratação. No período 8, com a contratação de 30 funcionários, e no período 10, com um total de 40 funcionários. Dessa forma, a empresa que entrou no mercado com 500 colaboradores encerrou o ano com 70 colaboradores a mais. Lembrando que esse dado aí inclui toda a nossa empresa, ou seja, os vendedores e os empregados da área administrativa. Já com o treinamento, a empresa optou por relacionar diretamente a realização dos treinamentos com a chegada de novos contratados, porque assim teriam um melhor aproveitamento tanto do aumento da motivação como também da produtividade. Então, levando isso em consideração, como pode ser observado aí no gráfico, isso aconteceu em 2 períodos. No 8, onde foi investido 5%, e no período 10, onde foi investido 4%. Apesar de nós termos estabelecido essa relação de treinamento e contratação, teve apenas uma exceção à condicionante, que é essa aí de laranjinha, que aconteceu no período 11, onde não houve a admissão de colaboradores. Isso aconteceu porque o objetivo da gente, para o período em questão, o 11, era aumentar apenas a motivação dos funcionários que já haviam na empresa. Quanto à remuneração fixa, inicialmente o estabelecimento do valor foi realizado de maneira orgânica, através apenas da média salarial do setor, A gente ficava observando e fazia o reajuste. Então, isso levou a poucos reajustes. Porém, a partir do período 9, devido à sugestão do novo diretor, entrou o diretor de produção, houve uma mudança na abordagem e passamos também a considerar o reajuste de acordo com a inflação. Então, como pode ser observado, nossa linha de remuneração, ela foi crescente, sempre oferecendo esses reajustes. O nosso menor salário, ele foi de 3.000 e o maior salário praticado foi 3.347. Por fim, nós temos a remuneração variável, que seria a nossa PLR. Nós também adicionamos, como condicionante aí, a questão da motivação e da produtividade. Essa sempre foi uma preocupação. Então, como pode ser observado, na maioria dos períodos, nós escolhemos dar a PLR, sempre oscilando aí entre 1% e 2%. No início, nós optamos por não dar PLR, porque estávamos precisando realmente gerar lucro, mas uma vez que ele começou, começamos a ter esse maior desempenho, nós optamos por fazer essa remuneração, e sempre visando isso, aumentar a motivação e manter a nossa produtividade sem que ela fosse prejudicada. Então é isso, fica por aqui a minha parte. Chamo Natália, sou diretora do setor comercial da empresa Papaléguas. Setor este que é de suma importância em uma organização, onde é responsável de analisar todas as condições de pagamento, de recebimento, de prazo de venda e do preço
que é muito importante, a precificação. Além disso, o setor é responsável de analisar o mercado como um todo, de acompanhar as vendas que foram realizadas no período anterior e projetar, juntamente com a produção e os demais diretores, um novo período. Além disso, os fatores que influenciam a demanda são preço, condição, prazo de recebimento e quando é vendido a prazo, também tem que ser analisado a taxa de juros sobre a venda. E com toda essa análise, temos um dado onde mostra no relatório operacional que fala sobre a margem de erro da demanda, sobre as vendas e os clientes não atendidos. Em azul estão o erro de demanda, em vermelho, clientes não atendidos, e do lado esquerdo mostra o percentual desses clientes e dessa demanda. Onde no primeiro período foi de teste, então não consta, mas a partir do segundo período e os demais, é notório que a Papaléguas ela teve um equilíbrio. E esse é o segredo da nossa empresa, sempre buscar um equilíbrio entre os valores, as condições de pagamento, a matéria-prima, todas as condições. Mas no quarto período é notório, é possível identificar, infelizmente, um crescimento de mais de 200%, quase 250%, de erro de demanda e de alguns clientes não atendidos. Isso foi um teste que fizemos, então refletiu totalmente em nossos clientes não atendidos. Mas a empresa Papaléguas é eficiente e junto com todos os setores buscamos soluções e mostra no gráfico, conseguimos ter êxito. A partir do quinto período, nosso erro já foi diminuindo, no sétimo também. No nono, é possível notar o quanto esse percentual diminuiu e a nossa maior posição foi na primeira posição do ranking das empresas. No 11º período, tivemos um percentual de menos de 6% de erro de demanda e de clientes não atendidos. Essa é a margem de erro da nossa empresa, como mostra uma constância. Nessa tabela, é possível identificar o preço de vendas por período, isso é um preço médio de todas as regiões que atendemos, prazo de recebimento por período e propagandas também de cada período, isso é uma média geral. Começamos com um preço de 460, com prazo de recebimento 1+1, que significa entrada mais uma parcela e propaganda a média geral de 3 por região. Algumas vezes colocávamos 2 em algumas regiões e 3 naquelas que queríamos investir mais. E assim é possível observar nos seguintes períodos. Mudando o cenário, a partir do quarto período, que tivemos apenas 2,6 de propaganda. E esse é um dos motivos pelo qual não conseguimos atender tantos clientes como mostrou no gráfico anterior. A gente não investiu tanto em propaganda e refletiu na nossa venda. É notório observar que a partir do quinto período vem mantendo uma constância tanto em valores quanto em prazo de recebimento quanto na propaganda. E a partir do nono período, começamos a investir, dar melhores condições aos nossos clientes com 1+1 em algumas regiões e 1+2 naquelas que queremos vender mais e brigar na posição pelo ranking. E foi isso que conseguimos. Esse é o nosso sucesso de investir em propaganda, melhores condições de recebimento e manter uma constância nos valores. Por fim, venho mostrar a importância das decisões em consenso com os diretores. Uma empresa ela é feita em conjunto e a nossa empresa Papaléguas, desde o início, ela foi feita dessa forma. Todos os diretores sempre estavam unidos em fazer o melhor e conseguimos ter essa constância no ranking. Não tínhamos quedas bruscas, mas quando deixávamos cair um pouco da nossa produção ou de clientes não atendidos, já no período seguinte voltávamos a ter um pódio melhor. E esse
é o nosso resultado, é um resultado de trabalho em conjunto e essa é a importância de ter todos os setores interligados. Boa noite, me chamo Ellison e sou o diretor da área de produção da empresa Papaléguas. Hoje estamos aqui para apresentar o relatório final de todo o desempenho da empresa ao longo dos períodos pré-determinados. Bem, o setor de produção da Papaléguas, ele é responsável por todo o processo de produção das bicicletas, que envolve a compra de matéria-prima, compra e venda de máquinas, o monitoramento da capacidade produtiva e também a verificação do estoque. Outras diversas variáveis como depreciação, manutenção das máquinas, custos com estocagem, capacidade produtiva do maquinário e nível de atividade dos empregados influenciam no processo de tomada de decisão. Por isso, é preciso sempre analisar com cautela os pontos citados, para agir de forma eficaz, buscando sempre diminuir custos e evitar a compra de matérias-primas emergenciais. Com base nisso, foi elencado as principais responsabilidades do setor da produção da empresa Papaléguas, que são fabricar os produtos demandados pelo mercado, definir o nível de atividade da produção e eventual produção extra. Falando desse nível de atividade, a empresa Papaléguas manteve o seu nível de atividade em 100% em todos os períodos. Retomando, realizar compras programadas de matérias-primas e também a forma de pagamento destas, a compra e venda de máquinas. Sobre as máquinas, elas são fundamentais para o funcionamento da empresa e para o processo de produção ocorrer. A quantidade e o tipo de maquinário é levado em consideração por fatores como a capacidade de produção, demanda, clientes para atender e o custo com manutenção e depreciação. Com base nisso, a Papaléguas iniciou suas atividades com 5 máquinas Alfa, cada uma com capacidade produtiva de 2.000 unidades, totalizando assim 10.000 unidades. Já no terceiro período de atividades da Papaléguas, foi realizado a venda de 2 máquinas do tipo Alfa, no valor de R$ 382.500, e efetuada a compra de uma máquina Beta, do tipo Beta, no valor de R$ 1.500.000. A partir daí, a empresa passou a ter uma capacidade produtiva maior, que seria de 12.000 unidades de produto acabado, que seria compatível com a sua demanda. Sobre as matérias-primas, as compras das matérias-primas eram efetuadas a partir de uma análise da capacidade produtiva de cada máquina, também pela produtividade dos empregados da produção, visando a maior quantidade de demanda a ser atendida nas regiões. Para cada unidade produzida, são necessárias 3 unidades da matéria-prima A, custando R$ 20, e 2 unidades da matéria-prima B, custando R$ 40. De todos os períodos, a maior quantidade comprada de matéria-prima foi no período 11, onde se comprou 47.000 unidades de matéria-prima A e 30.000 unidades da matéria-prima do tipo B. Sobre a capacidade produtiva da Papaléguas, ela aumentou consideravelmente ao longo dos 11 períodos. Ela passou de 10.000 unidades para mais de 14.000 unidades durante o 11º período. Por consequência, isso tudo é fruto de uma boa gestão quanto aos investimentos com maquinários, com a capacidade de produção maior, a compra de matérias-primas, admissões e treinamento, funcionários para trabalhar nas novas máquinas. Tudo isso colaborou para o bom desempenho durante todos os períodos da empresa Papaléguas.
que fez figurar no mercado nacional e obter baixos níveis de endividamento e uma boa margem de lucro líquido. Dando continuidade à apresentação, eu me chamo Ruth e sou diretora financeira da Papaléguas. Bom, o setor financeiro ele tem um papel fundamental na empresa, né? E com isso, ele tem forte ligação com as outras áreas, comercial, produção, RH, tudo relacionado a finanças tem que passar pelo setor financeiro. Com isso, vai ser possível o quê? Garantir a melhor gestão do nosso patrimônio, diminuindo os gastos desnecessários e também potencializando o lucro obtido. Com isso, né, o papel da diretoria financeira é realizar o controle dos empréstimos, o controle dos financiamentos, antecipação dos recebíveis, aplicação do saldo excedente e controle do fluxo de caixa, tanto entrada e saída. Em relação à tomada de decisões, utilizamos esses 3 recursos na área financeira, que são os empréstimos, antecipação de recebíveis e aplicação. Em relação aos empréstimos, no período 2, optamos por um empréstimo de R$5.000, que ele foi pago em 2 parcelas, porque a empresa estava se estabilizando no mercado, né? Mas ao decorrer dos períodos a gente não realizou nenhum empréstimo, não, porque o controle financeiro estava ocorrendo de maneira fluida. Conseguimos fechar o período 11 sem dívidas altas e também com um saldo positivo em caixa. Na antecipação de recebíveis, estávamos buscando ali a fidelidade do cliente, então ele teria um prazo maior para efetuar o pagamento, né? Mas com a troca além de diretorias, o nosso novo diretor, né, de produção, ele incentivou a Papaléguas a realizar a antecipação de alguns recebíveis. Então foi a partir do período 9 que antecipamos R$1.500.000, relativos ao quê? A segunda parcela das vendas a prazo, né, que foram realizadas no período anterior. Essa decisão foi muito importante para a empresa, porque proporcionou o quê? Um saldo maior para investimentos. Nos períodos 10 e 11, realizamos a antecipação de R$1 milhão. Então, esse valor foi padronizado. Em relação à aplicação, todos nós sabemos que dinheiro parado em caixa não traz rentabilidade. Então, a Papaléguas, ela sempre busca realizar aplicações baseadas na taxa Selic mais 1%. Ou seja, quanto maior a taxa, maior será o nosso retorno, o nosso ganho. De início, começamos a aplicação no valor de R$100.000, do período 3 ao 5º. Vocês podem observar que obtemos essa estabilidade, porque nosso ranking, né, ficamos em 4º lugar na posição, porque aplicamos 100 mil. Bom, no período 6º e 7º, a gente dobrou esse valor. Vamos aplicar 200 mil? Vamos arriscar, né? E nosso ranking subiu. Ficamos em 1º e 3º lugar. Já no período 8º, a gente aplicou R$500.000. Ficamos em 2º lugar. Nossa maior aplicação, ela ocorreu no período 11, chegando ao valor de R$1 milhão. Isso foi nossa melhor aplicação ao decorrer das rodadas. Então é isso, pessoal. A Papaléguas agradece a atenção de todos vocês.